Oi, galerinha aventureira, tudo bem com vocês? Olha só, o vídeo de hoje, muita gente já pediu pra gente, né, quando a gente gravava a especialidade, pra gente voltar a gravar. E olha só, o vídeo de hoje é de uma especialidade, mas não é de uma especialidade qualquer, é de uma das novas especialidades do novo manual. E olha só qual especialidade que é: tabernáculo. Olha só que legal, é uma especialidade super diferente na área de espirituais que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, pega o seu caderninho, pega o seu material e vem comigo para essa super especialidade. O primeiro requisito, ele fala assim, para ler e explicar os seguintes versos. O primeiro verso é Êxodo, capítulo 25, verso 8, que diz o seguinte, então pega a sua Bíblia e vamos ler comigo. Farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. E aí, crianças, o que significa esse verso? Primeira coisa, quem está falando? Se você falou que é Deus, muito bem. Então Deus está falando então com seu servo Moisés. A gente tem que lembrar do seguinte, foi logo depois que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, estava fugindo do Egito, eles estavam morando no deserto, e aí Deus então falou com Moisés e pediu para ele então construir o quê? Um santuário para que Deus pudesse habitar no meio do povo de Israel. Olha só que incrível! E o segundo verso é Êxodo, capítulo 29, dos versos 44 a 46. Então pega a sua Bíblia. E consagrarei a tenda do encontro e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Olha só que incrível, né? Então, de novo, Deus mandou Moisés, foi lá e falou com ele, né? Para construir então, né? Um santuário para que Deus pudesse habitar no meio do povo. E aí ele consagrou então Arão. Quem era Arão? Se você falou que era o irmão de Moisés, muito bem. Então consagrou Arão e seus filhos para cuidarem então dos serviços, né, do trabalho no santuário. Então, olha só que interessante, né, crianças? Deus pediu para construir então esse santuário no meio deles, para que então, para que Deus pudesse morar, isso mesmo, no meio de quem? Do povo, isso, de Israel, muito bem, certinho. Vamos para o requisito 2. Qual o significado da palavra tabernáculo? Então, olha só, a palavra está aqui na tela para vocês. Qual é o significado dessa palavra? O que vocês acham? Olha só que interessante, crianças. Em hebraico, a palavra tabernáculo, ela é desse jeito que está aparecendo na tela para vocês. E significa residência ou habitação. Porque, né, de acordo com a Bíblia, o tabernáculo era o quê? A habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel, desde o tempo lá do Êxodo, né, desde quando eles saíram do Egito até a conquista, né, da Terra Santa, né, de Canaã. Olha só que interessante. Então, tabernáculo vem de origem, né, de uma palavra hebraica, isso, e significa o quê? Habitação. Olha só que legal, né? E é bem colocado esse nome, né, crianças? Porque como a gente leu nos versos, Deus pediu para Moisés construir, né, o tabernáculo ou o santuário, para quê mesmo? Para que ele pudesse habitar, morar entre o povo de Israel. Então, tabernáculo significa habitação.
Colocou isso na especialidade? Muito bem. Agora vamos para o terceiro requisito. O terceiro requisito é listar as 3 áreas principais do tabernáculo e identificá-las por meio de desenhos ou gravuras. Então vamos lá. As 3 partes principais do tabernáculo. A gente sabe que o tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Assim como as igrejas hoje em dia. Olha só que interessante. A primeira parte do santuário, tabernáculo, era o pátio, que é essa imagem aqui. Lá no pátio, então, quem podia entrar? O povo e os sacerdotes. Então, todos podiam entrar lá e oferecer, né, os sacrifícios a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Então, lá no comecinho, no pátio, todo mundo podia entrar. Depois tinha o lugar santo. Olha só que interessante, que é esse aqui que tá aparecendo na imagem para vocês. Lá no lugar santo, o povo não podia entrar. Somente quem podia entrar eram os sacerdotes. E os sacerdotes eram quem? Eram pessoas da tribo de Levi, né? E Arão e seus filhos. Eles eram sacerdotes, né? Como a gente leu no versinho, que Deus, né, escolheu para trabalhar no serviço do santuário. E a terceira parte era o lugar santíssimo ou santo dos santos, que é essa parte que está aparecendo na imagem para vocês. Lá era muito legal, porque ficava a Arca da Aliança, a presença de Deus ficava sobre ela, né? E só quem podia entrar era o sumo sacerdote. E sabe quem era o sumo sacerdote? Como que se chama o irmão de Moisés? Arão, muito bem. Então só Arão podia entrar e nem era todo dia, hein? Olha só que interessante. Então, quais são as 3 partes principais do santuário? Primeiro é o pátio, segundo é o lugar santo e o terceiro é o lugar santíssimo. Muito bem. Então essas são as 3 partes. E elas também eram chamadas de caminho, verdade e vida. E crianças, quem é chamado de o caminho, a verdade e a vida? Se você falou Jesus, muito bem. Jesus, ele é o nosso caminho, ele é a nossa verdade e ele é a nossa vida. E o santuário, o tabernáculo, ele representa justamente isso. Ele representa Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Olha só que interessante. Agora, vamos para o requisito 4. Por meio de desenhos ou gravuras, identificar os seguintes móveis do tabernáculo. Então, vamos lá, crianças. Lembra da primeira parte do tabernáculo? Qual que era? O pátio. Muito bem. Então, olha só. Lá no pátio, tinham 2 objetos, 2 móveis. O primeiro era o altar de sacrifício. Lá nesse altar, então, que é essa imagem aqui, ó. Lá no altar, então, as pessoas, elas ofereciam, então, né, o cordeirinho ou os animais como sacrifício, né, a Deus. E esse cordeirinho, ele representava o quê? Jesus, que um dia morreria pelos nossos pecados. Olha só que interessante. Então, lá no pátio nós tínhamos o altar de sacrifício. Mas também tinha, olha só, a pia, que é essa aqui que tá aparecendo na imagem para vocês. A pia, ela servia então, né, para limpar as mãos, né? E a pia representa a água da vida. E quem é a nossa água da vida? Jesus. Coloca na cabecinha de vocês, olha só. Tudo no tabernáculo, ele leva para Jesus, ele representa Jesus. Então nós temos o altar de sacrifício e a pia na primeira parte, que é o pátio. Depois nós temos a segunda parte, que é o lugar santo. Muito bem. Lá nós temos o que? A mesa dos pães, olha só. E tinham 12 pães, cada pão representava uma tribo de Israel. E esses pães representavam Jesus, que é o pão da vida. Olha só que interessante. Lá também tinha o candelabro. O candelabro,
ele tinha essa imagem que vocês podem ver aqui. Olha só, criança, o candelabro, ele ilumina. E quem é a luz do mundo? Jesus, muito bem. Então o candelabro, ele representa Jesus, que é a luz do mundo. O número 7, porque são 7 velas, né? Representa também as 7 igrejas do Apocalipse. E o número 7 é a perfeição de Deus. Olha só que legal. E para finalizar, no lugar santo ainda tinha também, né, em frente à cortina, né, que separava o lugar santo do Santíssimo, tinha o altar de incenso. O altar de incenso, que é esse aqui, representava então as orações do povo de Deus. Aí, crianças, nós temos na terceira parte, que é o lugar santíssimo, lembra? E lá no lugar santíssimo tinha a Arca da Aliança, que é essa aqui. Olha só que interessante. Nessa arca tinha 3 coisas dentro dela. E lá no lugar santíssimo tinha então a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus e a aliança entre Deus e o povo de Israel. Olha só que interessante, gente. Então, o tabernáculo era dividido em quantas partes? 3, muito bem. E em cada parte tinha alguns objetos conforme a gente foi conversando, tá bom? E no lugar santíssimo finaliza com a Arca da Aliança. Requisito 5. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Olha só que interessante, crianças. Tinha 3 coisas. Primeiro, tinha as tábuas dos mandamentos. As tábuas dos 10 mandamentos, que foram escritas pelo dedo de quem? De Deus, muito bem. Então elas estavam lá dentro da arca. Outra coisa que tinha lá, o maná. O maná, ele representava, né, a proteção e o cuidado de Deus com o povo de Israel. E tinha lá o maná para representar isso. E também tinha a vara ou o cajado de Arão que floresceu. Então eram esses 3 objetos que tinham dentro da Arca da Aliança. Requisito 6. Com a ajuda então do papai, da mamãe ou dos conselheiros do seu clube, fazer então um desenho ou maquete do tabernáculo. Aí é com vocês. Olha só, vocês podem entrar no nosso site, baixar os modelos de papercraft, né, para vocês montarem dos objetos do santuário, para vocês, né, fazerem a maquete. E se quiser desenhar, vocês podem pegar a imagem e fazer o desenho dela também, não tem problema nenhum, tá bom? Então esse requisito ele é bem prático, faz com capricho, com carinho, coloca lá todos os objetos certinho, o que representa cada coisa, para ficar bem legal, tá bom? E o requisito 7, o último requisito dessa especialidade, é o seguinte: jogar um dos seguintes jogos. Primeira opção, jogo da memória do tabernáculo. Vocês podem baixar no nosso site o joguinho. Lá vai ter os objetos do tabernáculo e vocês vão ter que identificar os objetos. Então, a pia vai encontrar o que ela representa, a Arca da Aliança e o que ela representa. Tem o joguinho da memória dos objetos, vocês podem baixar para fazer, tá bom? Ou a segunda opção, fazer cartões com as 3 partes do tabernáculo e os seus móveis. Misturar os cartões e, à medida que pegar um cartão, colocar ele no lugar certo do tabernáculo. Ou seja, vai ter os cartõezinhos lá com o lugar santo, lugar santíssimo e o pátio. E vai ter os cartõezinhos, né, com os objetos. Você vai pegar lá, vamos supor que você pegou o cartãozinho do lugar santo. Aí você vai ter que encontrar os objetos que compõem o lugar santo, tá bom? Você vai escolher entre esses 2 jogos, pode baixar lá no nosso site, o trabalhinho também está lá. E aí, concluir a especialidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todo o trabalho, né, no tabernáculo representava, né, Jesus, que um dia viria para morrer, né, por nós. Jesus, ele veio, o trabalho no tabernáculo não é mais necessário hoje em dia, mas nós sabemos que tem um tabernáculo no céu, que Jesus está intercedendo por nós nesse momento.
E é muito legal a gente aprender sobre isso, porque a gente vê, né, o cuidado de Deus, a proteção de Deus lá com o povo de Israel e com a gente hoje em dia, o quanto Deus nos ama, né? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima especialidade. Tchau, pessoal!